Então vamos lá, vamos atualizar as previsões. Eu vou ter que retomar alguma coisa do que eu já falei, mas atualizando para o contexto atual, tá, gente? Eu tenho feito previsões para o Brasil desde 2016, que foi inclusive o ano do golpe contra a Dilma Rousseff, tá? Sei que algumas pessoas não concordam, que a Dilma sofreu um golpe, que o impeachment foi o golpe, tá? Quem não concorda com isso, quem se sente incomodado com isso, já vou deixar bem claro, vocês podem procurar outros astrólogos que fazem outras interpretações. Nesse canal eu parto do pressuposto, e eu estou deixando bem claro isso, tá? Eu parto do pressuposto que o impeachment contra Dilma foi um golpe, tá? Um ano antes eu já estava avaliando isso, eu já estava analisando isso. Vejam bem, eu queria deixar bem claro que até o ano de 2014, e eu vou falar nessa linguagem para deixar bem didático, bem claro para ninguém ficar com dúvida. Até o ano de 2014, eu próprio era um coxinha, tá? Eu próprio era um coxinha. Eu não gostava do PT, não gostava do Lula, não gostava da Dilma. Assim, houve um período, tá? Ali mais ou menos entre 2014, por ali 2013, 2012, por ali, por essa época, eu era anti-Lula, anti-Dilma, anti-PT, tá? Demorou um tempinho para eu perceber o quanto que eu estava sendo manipulado pela mídia dominante, porque eu consumia Rede Globo, eu consumia todas essas grandes mídias, Revista Veja, Jornal Estadão, Folha de São Paulo, então eu consumia todas essas mídias que eram contra o Lula, contra a Dilma principalmente, contra o PT. Então eu próprio estava contaminado por essa visão que a mídia insistentemente vendia e vende até hoje. Tanto é que, se vocês procurarem um vídeo meu do signo de Sagitário, eu cito a ex-presidenta Dilma e faço críticas contra ela, né? A Dilma ela é de Sagitário, então eu aproveitei o vídeo para dar uma agulhada, fazer uma crítica contra a Dilma. Demorou para depois eu perceber o quanto eu estava equivocado, tá? Um ano antes eu já estava percebendo que o impeachment contra a Dilma era um golpe. E vejam bem, eu vou tentar mostrar como isso tem a ver, tá? Como isso se contextualiza dentro das previsões astrológicas. Porque, assim, eu consigo ter um parâmetro astrológico que me fornece um contraponto para eu entender isso. Diga-se de passagem, eu comecei realmente a entrar mais a fundo na parte de astrologia política foi por essa época mesmo, 2015, 2016, porque eu queria entender todo o caos político que nós estávamos vivendo, toda essa situação política que nós estávamos vivendo. E aí, entrando mais a fundo nessa parte de astrologia política, que é uma sub-área da astrologia mundial, eu consegui constatar alguns dados astrológicos e lembrei de algumas informações que eu vou falar agora. Desde o ano de 2008, tá? Dezembro de 2008, Plutão está em Capricórnio. Vejam bem, antes ainda de Plutão entrar em Capricórnio, a maioria dos astrólogos, a literatura astrológica de uma forma geral, interpretava esse posicionamento como uma possibilidade de subir ao poder governos ditatoriais, governos conservadores, tá? Ditaduras, regimes totalitários. Plutão fica muito tempo num signo, tá? Então, Plutão entra em Capricórnio em 2008 e vai até 2024. Então, esse processo de subida ao poder de ditaduras, de regimes autoritários, de regimes totalitários, não é uma coisa que vai acontecer da noite para o dia, mas é um processo longo nesse ciclo todo de Capricórnio, que vai de 2008 até 2024. Nós estamos no final, né, no segundo semestre de 2018, né? Então, passados 10 anos depois que Plutão entrou em Capricórnio, fica muito claro, tá, no mundo todo, no planeta todo, um avanço, uma ascensão do conservadorismo, das políticas de direita,
e de posicionamentos cada vez mais autoritários. Vejam, na Suíça, o partido nazista se candidatou e conseguiu 18% de votos. Eu tenho acompanhado os noticiários políticos e a maioria dos comentaristas políticos falam de uma ascensão da direita, de um retorno do fascismo, ameaçando todo o planeta. Eu quero dizer para vocês, eu já falei em outros vídeos, mas quero retomar isso, que o auge do posicionamento de Plutão em Capricórnio vai ser em 2020, quando nós vamos ter 5 planetas relevantes em Capricórnio, maximizando o ciclo de Plutão em Capricórnio. Então, até 2020, e isso vai ter uma repercussão importante aqui no Brasil, tá? Muito provavelmente no Brasil, nós podemos sofrer um golpe, uma instalação de uma ditadura, e essa ditadura pode ser militar, sim. Eu tô retomando essa fala, tá? Eu já falei isso antes. A primeira vez que eu falei de uma possibilidade de ditadura no Brasil foi num vídeo meu que eu publiquei em dezembro de 2016. Eu tenho uma playlist de previsões do Brasil. Quem quiser pode acompanhar desde o começo, tem vários vídeos fazendo previsões e análises do mapa astral do Brasil. Então, desde 2016, eu já estou falando da possibilidade de uma ditadura militar a ser instalada em 2020, mas assim, 2020 é o auge, tá? desse movimento. A ditadura pode ser instalada até um ano antes, por exemplo. Pode ser o ano que vem, por exemplo. Segundo a minha interpretação, nós já temos um candidato a presidente que ele representa a subida ao poder do regime militar. Estou falando do regime militar, mas caso esse regime venha subir ao poder, não tenham dúvidas, tá? Que esse regime militar ele vai se converter rapidamente num regime ditatorial, vai ser uma ditadura. Vamos lembrar que o nazismo lá na Alemanha, ele subiu ao poder através de votos democráticos, através de votação da população, que foi manipulada pela mídia daquela época, pela mídia dominante daquela época, tá? Através de técnicas subliminares, através de um discurso altamente manipulador, sedutor, que levou a população a votar no partido nazista e quando chegou ao poder, esse partido nazista tomou várias medidas que transformaram o regime político numa ditadura. Eu não tenho dúvidas de que isso pode acontecer aqui no Brasil e eu vou dizer até que está se dirigindo para isso. Pelo menos assim, os dados astrológicos eles apontam nesse sentido. O principal indicador disso, tá, é Plutão em Capricórnio. Mas não só Plutão, não digo isso só por causa de Plutão em Capricórnio. Nós estamos com Netuno em Peixes, tá? Atualmente nós estamos com Netuno em Peixes. Netuno em Peixes faz oposição ao Sol em Virgem do mapa astral do Brasil. E isso implica... o ciclo de Netuno é um ciclo que produz ilusões, que produz caos, que produz fantasia e fascinação. É como se as pessoas ficassem hipnotizadas. Netuno em Peixes, eu tenho percebido, é um ciclo que faz as pessoas falarem coisas totalmente irracionais, manifestarem discursos totalmente ilógicos e as pessoas manifestam comportamentos absurdos mesmo. Além disso, Netuno em Peixes, pelo que eu estou observando, ele amplia a sedução pelo fundamentalismo religioso. Então, esse discurso religioso fundamentalista que tende para um conservadorismo excessivo também é uma marca de Netuno em Peixes. Netuno em Peixes faz aspecto com Plutão em Capricórnio e esses planetas também estão fazendo aspecto com Urano em Touro agora. Eu estou fazendo uma análise aqui que tecnicamente é chamada de aspectos por signos inteiros. Então Plutão, Netuno e Urano estão os 3 planetas exteriores, os 3 planetas transsaturninos, ou seja, os 3 planetas que estão além de Saturno, tá? E esses 3 planetas têm uma importância no sentido de que eles definem
ciclos de acontecimentos de longa duração, tá? Urano, Netuno e Plutão são chamados de planetas geracionais, porque eles afetam grandes gerações de população em tempos muito longos, porque esses planetas ficam muito tempo em cada signo. Plutão em Capricórnio, como eu falei, fica em Capricórnio de 2008 até 2023, 2024. Netuno entrou em Peixes de maio de 2011 e vai até 2024. E Urano em Touro entrou em junho de 2018 e vai permanecer em Touro até março de 2026. Então vejam que Plutão, Urano e Netuno ficam muito tempo num determinado signo. E esses planetas estão em signos que favorecem o conservadorismo, principalmente Plutão em Capricórnio e Urano em Touro, tá? Urano é o regente moderno do ascendente do Brasil. O Brasil tem ascendente em Aquário. E Urano em Touro, ele diminui o poder de rebelião da população, tá? Com Urano em Touro, a população tende a ser menos questionadora, tende a ser menos rebelde, tende a ser menos contestadora. Os movimentos sociais com Urano em Touro tendem a diminuir. As militâncias, os movimentos ativistas, tudo isso tende a apaziguar, tá? Então a gente tem Plutão em Capricórnio, que favorece conservadorismo, regimes de direita, regimes autoritários, tá? Plutão em Capricórnio favorece ditaduras militares, tá? Favorece regimes fascistas. Plutão em Capricórnio favorece isso. Netuno em Peixes cria uma espécie de fantasia, uma espécie de ilusão, uma espécie de alienação, em que as pessoas não percebem a crise e a encrenca em que elas estão metidas. Elas estão sendo controladas e não se percebem sendo controladas, tá? Inclusive, Netuno em Peixes favorece o fundamentalismo religioso que fortalece essa posição, essa condição que eu estou falando. E Urano em Touro também favorece um conservadorismo agora da população, porque Urano, ele no mapa astral do Brasil, ele é o regente moderno do ascendente do mapa do Brasil, ele representa a população brasileira, e Urano em Touro tende a contemporizar todos os conflitos e a população perde o seu poder de contestação, de rebelião, de enfrentamento contra abusos de poder. Não deixa de ser verdade que uma boa parte da população brasileira, mas uma boa parte mesmo, eu diria que a maioria da população brasileira é conservadora. Eu já comentei sobre isso quando eu falei do mapa astral do Brasil, né? Porque o Brasil tem ascendente em Aquário e o regente tradicional de Aquário, que é Saturno, está em Touro na casa 4, tá? Na casa 4 por signos inteiros. E aí o que acontece? Esse regente clássico Saturno descreve uma população conservadora, uma população que na verdade sofre muito com escassez, com pobreza, com dificuldades, tá? A maior parte da população se encontra nessa condição, mas se mantém numa posição conservadora e inclusive numa posição submissa. Saturno regendo o ascendente em Aquário do Brasil confirma a posição geopolítica do Brasil em praticamente todas as épocas como um país submisso e colonial. Tá? O Brasil ele se comporta como um país colônia, até hoje na verdade. Né? O Brasil já foi colônia de Portugal, depois se comportou como colônia da Holanda, depois da Inglaterra, atualmente está mais como colônia dos Estados Unidos, praticamente entregando todos os seus recursos para os Estados Unidos. E digo a vocês que isso está marcado no mapa astral do Brasil, tá? Essa condição de país colônia que simplesmente entrega seus recursos, tá? O Brasil é um país muito rico em recursos, muito. Isso aparece no mapa astral do Brasil, mas também aparece o Brasil entregando os recursos, tá? Assim, com muita facilidade, dispersando esses recursos, tá? Os recursos do Brasil são desperdiçados e entregues com muita facilidade para os países que o controlam, que o colonizam,
tá? Hoje em dia nós temos um tipo de colonialismo que vem dos Estados Unidos sobre o Brasil. Alguns comentadores nos meus vídeos me contestaram falando que quem está colonizando o Brasil é a China, não os Estados Unidos. Gente, uma coisa não nega a outra, né? Hoje o país que ainda domina o mundo é os Estados Unidos, está perdendo poder para a China. Então a China inclusive tem um projeto de daqui a 5 anos ultrapassar os Estados Unidos, tanto economicamente como tecnologicamente. É bastante possível que isso aconteça. Eu não olhei o mapa astral da China para ter certeza que isso vai acontecer. Mas quem está ligado na geopolítica, em comentários políticos que analisam a conjuntura internacional, existe essa previsão de que a China vai ultrapassar os Estados Unidos. E realmente pode acontecer do Brasil, então, se tornar uma subcolônia da China, né? E aí o Brasil vai entregar seus recursos para a China. Que seja isso, né? Nós não podemos ter orgulho disso. Porém, a nossa população é muito passiva, não faz nada, tá, gente? Assim, eu assisto, eu vejo notícias praticamente todo dia sobre entrega dos nossos recursos para os Estados Unidos, né? Logo, logo esse papel vai ser transferido para a China, né? E a população simplesmente aceita, né? Não tem nenhuma reação contra isso. Simplesmente entregar nossos recursos é diferente de negociar, tá? De ter comércio internacional com os países, tá? Assim, depois que aconteceu o golpe contra Dilma em 2016, ficou muito claro a entrega dos nossos recursos para os Estados Unidos, principalmente petróleo, nióbio, a nossa água potável, recursos da Amazônia. Isso está acontecendo, tá, gente? Assim, tem notícias. Se vocês procurarem fontes, vocês vão achar notícias sobre isso. Não adianta chegar aqui nos comentários do vídeo e falar que eu estou mentindo porque eu sou petista, porque eu sou esquerdista, blá blá blá. Para quem quer saber, tem notícia no Google. É facinho. Vai lá no Google, coloca as notícias, vocês vão achar. Eu não preciso ficar colocando links aqui, tá, gente? O Google existe, é só pegar os dedos lá, ó, digitar entrega dos recursos naturais do Brasil para os Estados Unidos. Vocês vão achar vários artigos sobre isso. E assim, o marco disso foi o início do governo Temer. Infelizmente, tá? Todas as notícias mostram isso. Vejam que junto aqui com as previsões, eu também já estou fazendo uma análise crítica, uma análise reflexiva, porque a astrologia tem que servir para isso também, gente. A astrologia não é só para prever um suposto destino já pronto, pré-ordenado lá para o futuro. Não é assim, tá? A astrologia também me permite fazer uma reflexão, uma análise conjuntural e, com base nesses dados, eu posso tentar modificar, pelo menos, algumas probabilidades desse futuro, desse destino. Então, realmente aparece no mapa, no mapa astral do Brasil a entrega dos nossos recursos naturais. Num outro vídeo eu posso até mostrar, eu posso fazer um vídeo mostrando o mapa astral do Brasil, os gráficos, tá? Para quem quer ver isso através da técnica, mas isso acontece. E existem notícias que corroboram isso, que confirmam isso que eu estou falando. Bom, e como é que fica essa previsão de que em 2020 o Brasil pode sofrer um golpe militar, tá? Pode entrar numa ditadura militar. Isso, inclusive, pode acontecer antes, né? A previsão correta é dizer que 2020 é o auge do conservadorismo do Brasil. Esse conservadorismo chega ao auge em 2020 e permanece até 2023, 2024 sem grandes alterações. A primeira vez que eu falei disso foi em 2016, nós estamos em 2018 com um candidato, o Bolsonaro, que tem um vice que é militar. O próprio Bolsonaro também tem um histórico militar dele. E nós temos notícias, tá, de militares que têm se colocado, inclusive, contra as eleições. Tem um militar chamado Vilas Boas, que questionou 3 vezes já a legitimidade das eleições.
Vejam, gente, eleições, tá? Poder votar é um direito que o brasileiro lutou muito na década de 80. Tá? Os brasileiros lutaram muito para terem o direito de votar. Votar não é uma obrigação, tá, gente? É um direito que o brasileiro conquistou, que lutou muito. Eu assisti essas lutas. Eu nasci em 1973, tá? Então eu era criança quando eu vi os brasileiros saírem às ruas pelo direito de poder votar. Durante a ditadura militar, o brasileiro não podia votar, não podia escolher seus representantes. Foi uma luta muito árdua para o brasileiro conseguir esse direito. E atualmente nós temos militares questionando isso, dizendo que é ilegítimo, que não deveria acontecer e por aí vai. E nós temos um candidato, tá? Que ele traz todo um discurso nazi-fascista, tá? Um discurso que lembra narrativas tanto do nazismo quanto do fascismo, tá? Quem tem um pouco de conhecimento histórico sabe que o nazismo, na verdade, é um tipo de fascismo, é um desdobramento do fascismo. O fascismo aconteceu tanto na Itália, quanto na Espanha e quanto na Alemanha, só que o fascismo na Alemanha se chamou nazismo, tá? É o movimento nazista que ainda tinha um conteúdo adicional voltado para a eugenia e para o racismo. E o Bolsonaro, o próprio Bolsonaro, já exaltou literaturas de conteúdo nazista. Tá? O próprio Bolsonaro já informou que a fonte das suas leituras tem conteúdo nazista. E não me venham pedir para eu provar essa afirmação. É só procurar os vídeos na internet, vai ter um monte de vídeos. Coloque lá, Bolsonaro fala de Hitler, Bolsonaro fala de Ustra, tá? Então assim, são livros, são conteúdos, são narrativas que têm um fundo nazista e fascista. Eu assisti toda a entrevista do Bolsonaro, por exemplo, no programa Roda Viva. E o Bolsonaro, ele não nega a afinidade dele com a ditadura militar e a narrativa nazi-fascista. Bolsonaro, ele é sim o candidato do regime militar, então não tenham dúvidas que se Bolsonaro ganhar, ele vai sim implantar um regime militar no nosso país. E isso tem confirmação nos dados astrológicos, é para isso que nós estamos caminhando. Então vejam que eu também falei que nessa conjuntura astrológica, nessa conjuntura cósmica, que tende para a direita, que tende para o conservadorismo, tá? Isso está muito relacionado principalmente com o indicador de Plutão em Capricórnio, mas também com outros planetas que dão suporte a essa condição, inclusive Saturno em Capricórnio, tá? Saturno está em Capricórnio. É como se Saturno acelerasse esse movimento de conservadorismo e de ascensão do fascismo no Brasil. Então vejam, os dados astrológicos eles mostram isso e nessa conjuntura eu já comentei que é muito difícil uma candidatura progressista de esquerda chegar ao poder, ganhar a presidência, muito difícil. Muito difícil o Haddad ganhar, o Ciro Gomes ganhar, a Marina Silva ganhar. Não é impossível, tá? Assim, lembra que eu falei que eu estou fazendo uma estimativa de probabilidades? Então assim, não é chance zero, não é impossível, mas é muito, 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 muito difícil, tá? E eu tenho que falar disso. E eu tenho que falar agora, nesse momento, porque a única maneira de mudar isso seria todo mundo que não quer a ascensão do fascismo, do nazismo e do militarismo no país se unir em torno de uma candidatura progressista. O problema é que o campo progressista está pulverizando seus votos. Eu estou acompanhando todos os debates, tá? Então o debate atual, inclusive, hoje é dia 12/9 de 2018, eu estou gravando esse vídeo no dia 12/9. Então o debate hoje que eu estou vendo dentro das redes sociais progressistas, dentro do campo progressista, é quem vai votar em Haddad e quem vai votar no Ciro Gomes. E uma boa parcela está lá na Marina. Então, na verdade, qual é o resultado de tudo isso? Os votos da esquerda progressista estão pulverizados.
de novo, nesse contexto astrológico que favorece o conservadorismo, os governos de direita, tá? Os regimes totalitários, seja o fascismo, seja uma ditadura militar e até mesmo, tá, um tipo de ditadura teológica, tá? Então, nesse contexto astrológico, com os votos da esquerda todo pulverizados, de novo, isso reforça a ascensão do conservadorismo, do fascismo, tá? De um regime totalitário ou ditatorial no país. Tá? Nós estamos namorando com regimes militares, com regimes totalitários, ditatoriais. Tá? O Brasil está namorando com tudo isso. Fazer apologia a ditaduras militares é anti-inconstitucional. No entanto, os militares estão ousando se colocar, ousando tentar interferir na democracia e estão ganhando espaço. E uma parcela da população está jogando fora todo o esforço da geração da década de 80 que tanto lutou para conseguir ter o direito de votar e de ter uma democracia. A geração atual está muito alienada, o que tem a ver com Netuno em Peixes, tá? A correspondência astrológica tem a ver com Netuno em Peixes. Então a geração atual está muito alienada e está dando espaço, está dando poder para regimes autoritários que depois vão retirar ainda mais os direitos dessa geração atual e das gerações futuras. E sem esgotar o tema, vou trabalhar esse tema em outros vídeos, tá? Mas sem esgotar o tema, se um regime desse ditatorial subir ao poder, gente, nada vai se resolver, tá? Antes de 2024. Até 2023, 2024, pode esquecer que assim nós vamos enfrentar grandes problemas, tá? Com um regime ditatorial, tirando nossos direitos, tirando nossas liberdades de expressão, inclusive aqui na internet. E junto com tudo isso, vamos perder direitos trabalhistas e viver momentos e situações de grande escassez. Por enquanto, eu estou só afirmando. Mais para frente, eu vou fazer vídeos mostrando o mapa astral, mostrando a técnica de como tudo isso que eu estou falando acontece e reatualizando os dados com base nos comentários que eu vou vendo, que eu vou acompanhando aí, tanto nas militâncias de direita quanto nos grupos de esquerda, tá? Tanto nas militâncias de esquerda quanto nos grupos de direita, aliás, corrigindo. Eu queria comentar que eu estou vendo um grupo, tá? Que no Facebook já chegou, parece que já ultrapassou 1 milhão de seguidores, que é um grupo no Facebook chamado Mulheres contra Bolsonaro. Também tem um grupo chamado LGBTs contra Bolsonaro. Então assim, eu tô no grupo dos LGBTs contra Bolsonaro. Tô lá acompanhando e tô vendo também a evolução do grupo das mulheres contra Bolsonaro. São grupos do Facebook. Eu achei muito interessante esse movimento. Quem sabe as mulheres, né? O movimento feminista, quem sabe, vai salvar a gente dessa encrenca. Porque não tenham dúvidas, se Bolsonaro chegar ao poder, vai ser uma encrenca muito grande para todos nós. Inclusive, antes de vir aqui gravar esse vídeo, só para deixar mais uma atualização, o vice do Bolsonaro parece que, eu vi a notícia um pouco por alto, ele abriu um processo para ele, né, algum recurso jurídico, não sei se é um processo, mas um recurso jurídico para ele poder se manifestar no lugar do Bolsonaro. Tá? E parece que assim, ele não pediu a licença do Bolsonaro para poder fazer isso. Eu não sei se essa notícia é real ou não, depois eu vou checar as fontes, tá? Porque eu estou passando para vocês o que eu vi de relance em algumas postagens, em alguns comentários, mas eu não sei se essa notícia é real ou não, tá? O tempo vai dizer pra gente, né? Até eu chegar no meu próximo vídeo, já deu tempo de confirmar essa notícia e ver quais são as repercussões disso. Mas se for verdade, né, se for verdade que o vice do Bolsonaro nem sequer consultou ele para poder se manifestar, para poder se posicionar, praticamente assim, tomar a frente da candidatura. Né? É isso que estão dizendo por aí. Se isso realmente aconteceu, você percebe então como é que a direita, né, aliás, no caso do Bolsonaro não é nem direita, é extrema direita, né? A extrema direita conservadora funciona, né? É cobra comendo cobra.
tá? É isso. Mas vamos ver, vamos deixar o tempo andar mais um pouquinho. No próximo vídeo eu já vou ter confirmado se realmente essa notícia é verdadeira e vou incluir isso nos meus próximos comentários, tá? Não esgotei o assunto, tá, gente? Não terminei. Eu vou voltar, tá? E a gente vai comentar um pouquinho mais nos próximos vídeos. Atualmente, tá? As pesquisas mostram um crescimento do Ciro Gomes, tá? Eu falei em vídeos anteriores que o Ciro Gomes tem chance sim de ser presidente, isso foi falado no último vídeo, apesar do mapa dele ter muitas dificuldades, o mapa dele tem aspectos bastante negativos, de alguma forma ele vai ter que enfrentar esses obstáculos, mais pra frente deve ficar claro que obstáculos devem ser esses, tá? O mapa do Haddad fala de um aumento de popularidade, ele até teve um aumento nas pesquisas, um aumento pequeno, mas já teve um aumento. Como foi de ontem para hoje que a candidatura do Haddad foi oficializada, então nós esperamos que a partir disso em diante a candidatura do Haddad também ganhe mais popularidade, ganhe mais corpo, né? Ela vá se encorpando. Isso inclusive está indicado no mapa astral do Haddad também, né? Vamos ver então qual vai ser o andamento disso, eu estou acompanhando e à medida que surgirem novas informações, eu vou trazendo aqui nos vídeos e vou correlacionando com o que eu estou vendo no mapa astrológico, tá? Por enquanto ainda não é proposta eu falar quem vai ser o presidente do Brasil, tá, gente? Não adianta ficar pedindo isso. Quem quer isso, procura outros astrólogos, tem astrólogos já falando, olha, o presidente vai ser tal pessoa, X ou Y, tá? Não é essa a maneira como eu trabalho com a astrologia, mas aí fica a critério de vocês. Eu prefiro ir construindo a previsão e acompanhando o que vai acontecendo, ok? Então eu termino o vídeo por aqui. Um grande abraço e a gente se vê nos outros vídeos. Um beijo e tchau!